Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre modelos atômicos, né? Na verdade é um pouco da introdução sobre modelos atômicos. Bom, as primeiras ideias sobre átomo remontam lá dos filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, que viveram entre o século IV e o século V a.C. Então, eles acreditavam que a matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas átomos. Então, o raciocínio deles era o seguinte: se você pegasse uma porção da matéria, por exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, e você fosse dividindo essa porção da matéria em pequenas partes, ia chegar a um estágio em que você não pode chegar a um estágio de uma partícula tão pequena, tão minúscula, que você não poderia mais dividi-la. Por isso o nome átomo, que vem do grego indivisível. Não era nada assim científico, porque nessa época aí nenhum método científico existia ainda. Então, só existiam filósofos. Então, não tinha um tratamento científico em relação a isso. Era só ideias sobre a constituição da matéria. Muito tempo se passou e o assunto sobre a constituição da matéria veio ser retomado lá no século XIX pelo cientista inglês John Dalton. Então, ele criou a primeira teoria. Então, essa teoria a gente pode resumir aqui nesse postulado, com essas 5 afirmações, e a gente vai analisar cada uma delas. A primeira afirmação diz o seguinte: a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças, divisíveis, denominada átomos. Então, aqui basicamente é a mesma ideia dos filósofos gregos. Ele acreditava que o átomo é indivisível. E acrescenta aqui que eram esferas maciças. Então, o formato do átomo é esférico. A segunda afirmação: um conjunto de átomos com as mesmas massas e mesmos tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. Então, por exemplo, se eu tenho átomos iguais, uma porção de átomos iguais, eu chamo de elemento químico, porque por ele ser iguais, ele tem as mesmas massas e os mesmos tamanhos e as mesmas propriedades químicas. Então, eu posso denominar ele de elemento químico. Terceira afirmação: elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Por exemplo, se eu tenho um átomo de hidrogênio, ele vai ser diferente de um átomo de oxigênio, em tamanho, em massa e propriedades químicas. Quarta afirmação: a combinação de átomos de elementos diferentes, em uma proporção de números inteiros, origina novas substâncias. Então, por exemplo, se eu combinar hidrogênio com oxigênio, em uma proporção de número inteiro, eu vou formar uma nova substância. E essa nova substância a gente pode... é bem conhecida da gente, que é a água. Né? A água é formada pela combinação de hidrogênio e oxigênio. Então eu tinha átomos diferentes, que hidrogênio é diferente de oxigênio, e eu formei uma nova substância, que é a água. Água é diferente de hidrogênio, diferente de oxigênio. A mesma coisa a gente pode dizer se a gente queimar, por exemplo, uma folha de papel. Uma folha de papel é composta pela substância celulose. Quando a gente queima uma folha de papel, a gente produz dióxido de carbono e água. Então a gente tinha celulose e a gente produziu dióxido de carbono e água. Átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Então, voltando ao exemplo da água, antes a gente tem hidrogênio e oxigênio, e depois a gente forma uma nova substância que é a água. Mas os átomos de hidrogênio e oxigênio que havia antes, eles continuam na água, porém de uma forma diferente, rearranjado, porque os átomos não podem ser destruídos. Assim como a celulose também, ela tinha ali seus átomos, e quando ela se transformou em dióxido de carbono e água, ela conservou seus átomos. Então, a mesma quantidade de átomos que tinha na celulose, ela vai ter nas novas substâncias que foram formadas. Bom, a gente falou sobre o elemento químico, né? Uma porção de átomos iguais. E a gente representa os elementos químicos por símbolos. E
Eu peço a vocês que deem, por curiosidade, olhem a tabela periódica e você vai ver esses símbolos. Cada elemento tem o seu símbolo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns símbolos de elementos. O ouro. O símbolo do ouro é a U. Da prata é a G, do bromo é Br, oxigênio O, tem hidrogênio que é H e nitrogênio que é N. Bom, vimos que a gente representa elementos por símbolos, né? E as substâncias a gente representa por fórmulas. E essa fórmula é composta pelos símbolos dos elementos e também a proporção que os átomos estão presentes nessa fórmula. Vou dar exemplo aqui da água. Acho que a água, vocês sabem, já deve ter visto em algum lugar, qual é a fórmula da água, né? A fórmula da água é H2O. Então, a gente forma uma fórmula química a partir da representação dos elementos que compõem ela. No caso específico aqui da água, a gente tem o elemento hidrogênio, tem aqui o elemento hidrogênio, tem o elemento oxigênio. E a gente coloca esse índice, que é esse número aqui, para representar a proporção em que esse elemento está nesta fórmula, ou seja, a quantidade de átomos que estão presentes na fórmula. Então, no caso específico aqui da água, a gente tem o elemento hidrogênio e a gente tem a proporção de 2. Então, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui no oxigênio a gente não tem nenhum índice. Então, isso quer dizer que a gente tem um átomo de oxigênio. Então, a proporção aqui é de 2 para 1. 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Outro exemplo, oxigênio, o gás oxigênio. O gás oxigênio, não o elemento oxigênio. O oxigênio que a gente respira, a fórmula química dele é O2. Então, a gente simbolizou aqui o elemento químico, que é o oxigênio, e a proporção que ele está nessa substância. Então, a gente tem 2 átomos de oxigênio no gás oxigênio. Outro exemplo, amônia. A fórmula química da amônia é NH3. Então, a gente simbolizou aqui os elementos nitrogênio e hidrogênio, que faz parte da fórmula química da amônia, e a proporção com que esses elementos aparecem, ou seja, a quantidade de átomos na fórmula. Como aqui no nitrogênio a gente não tem nenhum índice aqui, significa que a gente tem um átomo de hidrogênio para 3 átomos de hidrogênio. Outro exemplo é o gás carbônico. O gás carbônico presente no ar que a gente respira, a fórmula dele é CO2. Então, a gente tem 2 elementos representados por C e carbono e O de oxigênio. A proporção é o seguinte, como aqui no carbono a gente não tem nenhum número, significa que a gente tem um átomo para 2 átomos de oxigênio. Então, proporção de 1 para 2, de 2 para 1, como queira. Então, a gente representa pelo elemento químico, o índice representa a proporção em que esse elemento químico está, ou seja, a quantidade de átomos na fórmula, e é dessa maneira que a gente representa uma fórmula de uma substância química. Então, já que a gente sabe que é uma substância química, agora a gente vai diferenciá-las como simples ou composta. Então, uma substância simples é uma substância formada por átomos de um único elemento. Por exemplo, o gás ozônio. Aquele que nos protege dos raios UV, que filtra os raios UV provenientes do Sol. O gás ozônio, a fórmula química dele é O3. Ele é uma substância simples porque ele só tem um tipo de elemento, que é oxigênio, a proporção de 3 átomos nessa substância. A mesma coisa é um gás que, na verdade, ele está
e maior quantidade no ar que a gente respira, que é o gás nitrogênio. Nitrogênio gás, não nitrogênio elemento. O gás nitrogênio, a fórmula dele é N2. Ele é simples porque só tem átomos de nitrogênio, na proporção de 2 átomos, né? Se uma substância simples, uma substância que é formada por um único elemento, né, por átomos de um único elemento, uma substância composta é uma substância formada por átomos de 2 ou mais elementos diferentes. Então, por exemplo, sabe lá a molécula da água, né? Então, vamos representar aqui H2O. A água é uma substância composta. Por quê? Ela tem 2 elementos diferentes. E que elementos são esses? O hidrogênio, que está na proporção com o índice 2 aqui, e o oxigênio. Por isso que é uma substância composta, porque ele tem 2 elementos. A soda cáustica, que a fórmula dela é NaOH. Então aqui a gente tem quantos elementos? Vamos contar aqui. A gente tem o elemento sódio, tem o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio. Então aqui tem 3 elementos diferentes, por isso ela é uma substância composta. A mesma coisa no nosso sal de cozinha, que a mãe de vocês deve usar todos os dias. Comida sem sal não presta, né? Então, nosso sal de cozinha, a fórmula dele é NaCl. E aqui a gente tem 2 elementos. A gente tem o Na, tem o Cl, sódio e cloro. Por isso que é uma substância composta. Então, pessoal, eu termino por aqui. Com essa aula dá para vocês fazerem a atividade da semana. Semana que vem a gente retoma, passando adiante pelos modelos atômicos e com novas atividades. Valeu, até mais!